No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor meu Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Este é o contexto no qual está incluída uma das mais impressionantes profecias messiânicas da palavra de Deus. Os versos 24 a 27 do capítulo 9 do livro de Daniel são alguns dos versos mais importantes para um correto entendimento da obra messiânica de Jesus Cristo na face desta terra. As bases teológicas do que ele realizou estão aqui contidas de forma explícita e maravilhosa. Essa profecia, escrita mais de 5 séculos antes de Cristo, é uma das mais claras provas de quem é Jesus Cristo, nosso Salvador. A clareza com que sua obra é predita nos faz glorificar a Deus e termos certezas de sua mão sobrenatural sobre a revelação que chamamos Palavra de Deus. Ao anjo Gabriel é dada a ordem de conceder entendimento a Daniel. O profeta havia tido visões que estão relatadas no capítulo 7 e 8, e agora o anjo do Senhor em pessoa vem lhe dar a compreender o significado da visão. As palavras do anjo Gabriel estão descritas a partir do verso 24, e ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. De uma forma simples e didática, podemos separar 8 declarações messiânicas nesta profecia. O anjo Gabriel fala de um personagem cuja obra seria expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, ungir o Santo dos Santos. Esse personagem chegaria em certo tempo determinado na história. Depois ele seria morto, rejeitado ao ser morto. Ele faria uma forte aliança com muitos, e sua obra teria impacto sobre todo o sistema sacrificial. Tais predições cravadas no coração do Velho Testamento são testemunhas maravilhosas de quem é Jesus Cristo, aquele em quem se cumprem todas essas coisas. A título de clareza, reverteremos a ordem textual e iniciaremos nossas considerações com as sequências cronológicas, começando com o verso 25. Gabriel disse ao profeta Daniel: sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido Messias, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ao considerarmos a data de 457 a.C. para a data final do decreto decisivo para a reconstrução de Jerusalém, e tomando em consideração a aplicação do princípio dia e ano às palavras do anjo descrito nesta profecia,
chegamos à unção do Messias em seu batismo na Palestina, no ano 27 de nossa era. Esse foi o ano em que Jesus Cristo de Nazaré iniciou seu ministério público. Lucas designa esse ano como o 15º ano de Tibério César. Lucas 3, verso 1 e verso 21. A profecia de Daniel 9 não se referia ao tempo do nascimento do Salvador, mas sim de sua unção para sua missão de salvar. A profecia de Daniel, conforme explicada pelo anjo Gabriel, continua no verso 26, dizendo: depois das 62 semanas será morto o ungido. O verbo hebraico aqui, usado para designar a morte do Messias, significa cortar, e de alguma forma revela a forma como o Messias haveria de morrer. Jesus Cristo, crucificado pelos soldados romanos por instigação dos líderes religiosos dos judeus, é o cumprimento profético perfeito da profecia de Daniel. A frase que continua a profecia diz: e já não estará. O verbo estar aqui pede um sujeito adicional e implícito no texto. Estudando o seu contexto, percebemos que a palavra povo acontece logo em seguida, o que indica que, ao Jesus Cristo morrer, ninguém do povo estava com ele, corroborando a profecia de Isaías e assim também revelando que a profecia de Daniel declarava que o Messias seria abandonado no momento de sua morte. Todo o processo que envolveu a morte de Jesus Cristo na cruz cumpriu com exatidão ricos detalhes contidos nesta profecia. No verso 27 de Daniel 9, percebemos uma informação muito relevante. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. A palavra de Deus declara Jesus Cristo como o veículo da aliança eterna, de uma nova aliança no seu sangue. Marcos 14, verso 24. Na continuação do verso 27, lemos que o Messias fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quando Jesus Cristo rendeu sua vida na cruz do Calvário, ele esvaziou todo o sistema sacrificial de significado e relevância. Deus demonstrou esse fato enfática e sobrenaturalmente quando fez o véu do templo rasgar-se de alto a baixo no exato momento em que Jesus morreu na cruz. Mateus 27, verso 51. Das perspectivas contextuais analisadas até aqui, podemos perceber mais claramente a obra do Messias em Daniel 9, verso 24. Fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade são profecias e predições a respeito da obra objetiva que Jesus Cristo realizaria na cruz do Calvário. A profecia de Daniel apontava com clareza indiscutível aquilo que Jesus Cristo realizou na cruz. O perdão dos nossos pecados são garantidos porque o nosso Salvador deu a vida por nós e por isso podemos confiar nele para a salvação. A obra que ele realizou na cruz foi perfeita e nada precisa ser acrescentado. O preço de todos os pecados já foi pago. A profecia no verso 24 de Daniel 9, porém, continua dizendo que tal expiação tinha por objetivo trazer a justiça eterna. Aqui está declarado profeticamente que é por meio do Messias e da expiação que ele realizaria que a justiça eterna tornaria-se disponível para a raça humana. É esse tipo de justiça, a justiça eterna, que o ciclo transitório do sistema sacrificial e imperfeito não podia providenciar para a humanidade. Desta forma, Jesus Cristo, ao morrer por nós, faz cessar os sacrifícios. E por fim, no verso 24, somos levados à obra do Messias em ungir o Santo dos Santos. Algumas perguntas surgem em conexão com a informação da unção do Santo dos Santos por parte do Messias. O que é o Santo dos Santos? Um estudo abrangente do uso deste termo no Antigo Testamento indica que tal frase é utilizada para se referir ao santuário. A parte mais sagrada do santuário, ou seus móveis, ou todo o santuário, era designado como Santo dos Santos. Porém, tal verdade faz surgir uma outra pergunta. Que santuário é esse? O tabernáculo do deserto já havia desaparecido há muito tempo.
O templo de Salomão também já havia sido destruído, nos primeiros anos de Daniel, quando este foi levado cativo para a Babilônia. O santuário terrestre seria reconstruído, mas a própria profecia de Daniel 9, agora no verso 26, já profetizava sua destruição, através do povo de um príncipe que havia de vir. Portanto, em um processo de eliminação, todos os principais santuários do povo terrestre de Deus podem, portanto, ser excluídos como o santuário mencionado em Daniel 9, verso 24, cujo Santo dos Santos é ungido pelo Messias. Isso nos deixa apenas um importante templo ou santuário de Deus como candidato para tal templo, e este é o Santuário Celestial. Santuário esse que serviu de modelo para a construção do santuário terrestre, Êxodo 25, verso 40, e cujas disposições e sacrifícios e cerimônias eram sombras das coisas celestiais, Hebreus 8, verso 5. Portanto, surge a pergunta: o que significa essa unção do Santo dos Santos no santuário celestial? No Antigo Testamento, os templos ou santuários eram ungidos para inaugurar os rituais que eram iniciados dentro deles. Podemos perceber tal descrição em Êxodo 40, verso 9, onde lemos: E tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Por analogia, a unção do santuário celestial deve se referir a um tempo em que o seu ritual seria iniciado em funcionamento de maneira especial. Mas quando isso poderia ter ocorrido? Daniel 9, verso 24, registra esse ato como uma das coisas mais importantes a serem realizadas no fim das 70 semanas. Aquelas 70 semanas terminaram no ano 34 depois de Cristo. Assim, o santuário celestial deve ter sido ungido para o ritual de modo especial por volta deste tempo. Uma obra nova e especial foi iniciada ali, quando Jesus se tornou nosso grande sumo sacerdote no santuário celestial, após seu retorno da terra. E ele o fez com base na prerrogativa de que ele é a expiação definitiva pelos pecados da humanidade. Jesus Cristo ascendeu ao céu no Pentecostes e assinalou o início de seu ministério no santuário celestial com o derramamento do Espírito Santo, descrito em Atos capítulo 2. Considerados como um todo, os vários aspectos da obra do Messias, aqui identificados em Daniel 9, versos 24 a 27, oferecem um notável conjunto testemunhal para a identificação de Jesus de Nazaré como cumprimento e personificação da figura profética do Messias, do Salvador da humanidade. A ele que é nosso grande sumo sacerdote, Messias e Salvador, vamos orar neste momento. Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua palavra é maravilhosa. Ela nos move a profecias incríveis que demonstram com certeza quem Tu és. Tua obra foi predita de forma perfeita, e o Senhor veio na plenitude do tempo e realizou a salvação, a expiação dos nossos pecados. Além disso, o Senhor ressuscitou, venceu a morte, hoje está no céu por nós, em nosso favor diante do Pai. E por isso nós queremos Te adorar em espírito e em verdade, agora e eternamente. Que a Tua graça nos baste e nos salve. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.